Muito boa tarde a todos. Meu nome é Marco Curiati, sou médico geneticista do IGEM, né? E trabalho exclusivamente com doenças metabólicas. É um prazer estar aqui em mais uma MPS Week, falando um pouquinho dessas doenças raras, mas que em conjunto são muito numerosas, né? A gente tem um grande número de pacientes, né? E sempre importante falar não só da MPS, como também das doenças similares à MPS, que na prática clínica a gente chama de síndromes MPS-like, né? Que são síndromes que dão um quadro clínico, né? Um fenótipo, que é a aparência do paciente, muito similar à mucopolissacaridose, né? A gente tem várias doenças que dão um quadro similar à MPS, mas é sempre importante a gente frisar aquelas em especial que existe um tratamento, tá? E eu venho hoje aqui para falar para vocês um pouquinho da alfa-manosidose, que é uma doença de depósito lisossômico, assim como a MPS, que dá um quadro clínico muito similar à MPS, porém com alguns diferenciais, tá? É importante a gente falar dela porque não faz muito tempo, faz por volta de 2 anos, 3 anos, que a gente tem um tratamento para essa doença. Então, ela se tornou muito importante o diagnóstico precoce. Por isso que é importante que a gente lembre dela na MPS Week, tá? A alfa-manosidose dá um quadro muito característico, né, de infiltrado, assim como o MPS, que nos próprios livros e artigos é descrito como um fenótipo Hurler-like, porque lembra a síndrome de Hurler, que é a MPS do tipo 1, né? Então, é um diagnóstico diferencial muito importante de mucopolissacaridose, tá? Diferente da mucopolissacaridose, é uma doença que não costuma dar problema cardíaco, né? É uma doença que costuma ter alterações de fala muito mais severas do que a MPS, né? As MPS sim têm regressão da fala, ausência de fala, mas na alfa-manosidose muitas vezes os pacientes nem chegam a desenvolver fala, nem chegam a conseguir falar, nem palavras, nem frases, tá? Então esse é um diferencial, né? É uma doença que tem um componente imunológico muito característico, tá? É um paciente que tem uma imunodeficiência específica, tá? De células do tipo B, células do tipo T, células natural killer, né, as NK. Então, é um paciente que tem um comprometimento da imunidade muito importante, tá? Então, eles podem ter infecções que a gente chama de atípicas, que são aquelas infecções que a gente vê em pacientes que têm algum distúrbio de imunidade primária ou adquirido, né? Como pacientes com HIV e outras doenças imunológicas, tá? Então, esse é um diferencial bem característico de alfa-manosidose, tá? E é uma doença que tem uma peculiaridade psiquiátrica muito interessante, né? São pacientes que ao longo da vida podem ter um transtorno psiquiátrico, geralmente do tipo depressão, ansiedade, mas muitas vezes do tipo quadro de esquizofrenia, onde o paciente apresenta alucinações visuais e outros sintomas esquizoides, né? Então, na prática clínica, é difícil da gente diferenciar as duas, a menos que o paciente manifeste algum desses sintomas mais específico. Mas, como é uma doença que hoje em dia a gente tem um tratamento específico, ela é muito importante que na suspeita de MPS, quando eu não consiga fechar o diagnóstico de MPS, eu não esqueça da alfa-manosidose, tá? Como é uma doença tratável, a gente tem que lembrar dela sempre, né? Sempre ali junto com a MPS, que também são doenças tratáveis, tá? Para que o diagnóstico seja precoce, tá? Com isso, eu vou instituir o tratamento precocemente, e quanto antes eu iniciar esse tratamento, menos complicações o paciente vai ter ao longo da vida, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Lembrar sempre das alfa-mano, tá? Das alfa-manosidoses, que são doenças hoje tratáveis e a gente não pode mais deixar de fazer um diagnóstico dela, porque eu consigo tratar e mudar a história natural desse paciente, né? Evitar muitas complicações que ele pode ter ao longo da vida
com esse diagnóstico precoce, instituindo o tratamento quanto antes. Tá? Obrigado a todos e uma boa tarde.